Dudu falando na academia de futebol, escolheram o personagem certo, porque jogou muito o Dudu ontem, não é mesmo? O Gustavo Ribeirão, que já estava comentando aqui nos bastidores sobre o desempenho do Dudu. O Dudu foi imprescindível, né, pro Palmeiras ontem, foi o principal nome da equipe do Palmeiras, que no primeiro tempo não jogou absolutamente nada, foi completamente dominado pela marcação que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro entrou muito mais ligado no jogo também, tanto que fez o resultado de 3-0, logo aos 30 do primeiro tempo já estava 3-0 pro Cruzeiro, isso mesmo. E aí no segundo tempo a equipe do Palmeiras voltou com outro espírito para a partida, e aí quem estava mais desligado era o Cruzeiro, que acabou entrando nessa pressão do Palmeiras, sucumbiu nessa pressão e acabou levando o empate com 20 minutos da segunda etapa. Então foi um grande jogo de futebol, o primeiro tempo todo do Cruzeiro, o segundo tempo todo do Palmeiras, méritos das duas equipes que fizeram um grande jogo, e aí fica em aberta essa disputa, né? Porque ainda tem o segundo jogo lá no Mineirão, tá certo que esse empate com gols sempre acaba favorecendo quem vai mandar o segundo jogo, né? Quem vai levar o segundo jogo para casa. Mas como foi o jogo, a circunstância do resultado faz o Palmeiras ter muita gana, acho que para chegar no Mineirão e até tentar uma vitória. Legal, e o Dudu fez gol, o torcedor do Palmeiras curtiu, mas alguém especial curtiu, né? Curtiu mais. É, curtiu mais. Vamos ver o curte aí, vamos ver quem foi. Teve um fã mirim que você cumprimentou na entrada pro aquecimento, garotinho de cadeira de rodas. Perguntei para ele se ele tinha um desejo ainda hoje, que era a primeira vez que ele vinha e entrava com o time no campo. Tá muito feliz? Tem algum pedido especial? Qual? Ele estava muito feliz e ele falou que um desejo que ele tinha para hoje era um gol seu. Deu sorte, né? Um abraço pra ele, a gente ficou feliz na vinda dele aqui. Espero que ele possa voltar aqui mais vezes. Um abraço pra ele, fica com Deus. Saúde, paz pra ele e pra família dele. É, muito bem. Aí, Dudu deu sorte pro menininho, Helena. Deu sim, muito legal essas histórias aí. Que sorte, né? O menininho falando que tinha esse desejo de ver o Dudu fazendo gol, foi lá e fez não só um, mas 2 gols. Vamos dar uma olhada porque o Palmeiras mais uma vez venceu em casa. Eu vou falar uma coisa, hein? Faz tempo que não perde no Allianz Parque. O Palmeiras, como mandante, em 2017 foram 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, nenhuma. 37 gols marcados, 10 gols sofridos, 88,2% de aproveitamento. E a última derrota do Palmeiras no Allianz Parque foi em julho do ano passado, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético Mineiro, 1-0, gol de Leandro Donizete. Ou seja, já completa um ano que o Palmeiras não perde no Allianz Parque se ele continuar dessa maneira. E é um fator campo bem explorado pelo Palmeiras, né? Que eu acho que não fica. Eu estava até conversando ontem, a gente estava conversando ontem aqui, o PVC também estava no papo, e a gente falando sobre estádios que foram remodelados, reformados. O Palmeiras continua no mesmo local do antigo Parque Antártica. Ali ainda é o Parque Antártica, que teve uma reforma, tem um nome devido aos naming rights e tal, mas toda aquela magia de Parque Antártica ainda está ali, né? E o Palmeiras sempre soube aproveitar muito bem o fator campo, sendo no antigo ou no velho estádio, né? Até por estar no mesmo lugar, acho que a chance de haver rejeição de início é muito pequena, né? E o torcedor palmeirense já abraçou a ideia de uma nova arena, de um estádio remodelado. O torcedor já tinha um carinho muito grande pelo Parque Antártica, e a arena do Palmeiras hoje está entre as mais bonitas do mundo, sem dúvida alguma. E a acústica é feita também justamente para a torcida fazer aquela pressão no adversário. Isso tem dado muito resultado, a gente tem acompanhado os números que a Helena passou, inclusive, agora há pouco. Então o Palmeiras, claro, é forte fora de casa também, mas em casa tem, além do bom futebol, além de uma equipe muito forte, um elenco muito forte, tem a força dessa torcida que canta o tempo todo. O Palmeiras tem uma força imensa no Allianz Parque. A gente está vendo imagens do jogo de ontem. A reação do Palmeiras no segundo tempo tem muito a ver com a torcida também, que não desistiu um minuto. A gente percebia que o Cruzeiro vencia por 3-0, mas a torcida do Palmeiras continuava incentivando o time. E isso eu tenho certeza que também fez os jogadores mudarem, né, de postura na segunda etapa. Continuo pensando naquela situação. Existe o botãozinho, né? Para desligar um time no primeiro tempo e ligar o outro no segundo. Foi o que aconteceu aí, né? É normal até um time que faz 3-0 no primeiro tempo dar uma acomodada, uma relaxada. Não pode. Aconteceu o que aconteceu ontem, porque o Palmeiras é um time muito forte e tem reagido muito bem em situações adversas nessa temporada. Se a gente se lembrar daquele jogo contra o Peñarol no Uruguai, ainda com o comando do Eduardo Batista, o Palmeiras saiu perdendo por 2-0 na primeira etapa e virou o jogo no segundo tempo, para 3-2. Foi muito parecida a reação com a que o Palmeiras teve ontem. Então, é um time
que em alguns momentos parece um pouco sonolento em campo, não tão ligado, mas dentro da própria partida tem conseguido reagir. Isso é muito importante. O torcedor palmeirense até está se acostumando com esse sufoco nos jogos do Verdão nessa temporada, viu, Hamilton? Isso gerou muita brincadeira na internet, né, Eliana? Essa parte é legal, é saudável, quando vem com educação, quando vem de uma maneira saudável, como eu disse. Vamos dar uma olhadinha, porque são os famosos memes, aquelas montagens que o pessoal faz depois das partidas. Olha o Pepe. O Pepe com aquela cara que ele fez no gol do Lewandowski. Tá aí, eu assistindo o segundo tempo do Palmeiras. Eu achei que o Palmeiras só ia me fazer sofrer em jogo de Libertadores, mas agora tem em jogo de Copa do Brasil. Palmeiras no primeiro tempo, Palmeiras no segundo tempo, com as duas equipes o que é isso? Foi horrível. Não deu tempo de comemorar. O torcedor do Cruzeiro lamentando, né, o empate do Palmeiras na segunda etapa. Morri, mas passo bem. E essa situação é engraçada do torcedor do Cruzeiro. Claro, o resultado, se a gente pegar o número 3-3 fora de casa, para o Cruzeiro é um bom resultado, pensando em mata-mata de Copa do Brasil, pelos gols marcados fora de casa. Mas a situação do jogo, o Palmeiras empatar depois de estar perdendo por 3-0, claro, dá uma certa sensação de derrota para o torcedor do Cruzeiro. Primeiro jogo como titular após lesão, sendo capitão e marcando 2 gols. Respect para o Dudu, que falou agora há pouco na academia de futebol, foi o personagem da coletiva de imprensa e tá aí, marcou os 2 gols, foi o grande personagem, um grande desempenho do Dudu como capitão da equipe e como jogador aí, voltando de lesão e já indo bem, né? Ele tinha entrado nos 2 últimos jogos do Palmeiras, mas ele tinha começado no banco. Foi o primeiro jogo dele como titular depois da volta da lesão. E mostrou uma vontade imensa. Foi um jogador importantíssimo nesse empate de ontem. Vamos pra academia? Vamos. Academia de futebol. Pra lá que a gente volta agora com o André Cavalcante, ao vivo aqui. Olha, está aí o André Cavalcante, já está aí na sua casa, está aqui na nossa tela, no nosso estúdio do Boa Tarde. Tudo bem, André? Como é que tá esse dia seguinte de Palmeiras depois do 3-3 duríssimo? Tudo bem, Hamilton Rodrigues, forte abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado na programação dos canais Fox Sports. Já mostramos inclusive ao vivo a entrevista coletiva do Dudu há poucos instantes aqui na Academia de Futebol e nesse momento vamos mostrar também ao vivo a atividade do dia. Evidentemente que ontem foi uma batalha épica entre Palmeiras e Cruzeiro, por isso os jogadores titulares, os jogadores que atuaram a maior parte do tempo, fazem apenas trabalhos regenerativos, trabalhos musculares, por isso que o Dudu foi até liberado mais cedo para dar entrevista coletiva e já foi liberado da atividade do dia. Nesse momento o intervalinho na movimentação com jogadores reservas ou jogadores que entram no decorrer dos confrontos, uma atividade em campo reduzido, 7 jogadores de linha para cada lado, mas é claro que se a gente falar de um elenco tão forte quanto o do Palmeiras, mesmo jogadores que não vêm atuando com tanta frequência, podem sim assumir a condição de titular, como o Bruno Henrique, que ainda acabou de chegar, que pode ser que seja utilizado no jogo contra o Grêmio no sábado como titular, o Borja, que está batalhando por essa condição, está ali inclusive tomando uma aguinha agora, o atacante colombiano, que foi elogiado ontem pelo técnico Cuca, foi elogiado pelo Dudu agora há pouco também na entrevista coletiva. O torcedor palmeirense parece que vai diminuindo um pouquinho a cobrança para cima dele. Pelo menos se ele repetir a atuação de ontem, parece que esse é o caminho que o colombiano pode encontrar o espaço dele aqui no Palmeiras. Enfim, atividade para valer mesmo com bola apenas para os jogadores reservas. Como eu disse, o Palmeiras tem uma rotina agora apertada, tem uma agenda apertada. Disputou um jogo eletrizante ontem contra o Cruzeiro e já no sábado volta a campo, só que pelo Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, 4 da tarde no estádio do Pacaembu. Para esse jogo, Hamilton Rodrigues e amigos do Boa Tarde Fox, o que se espera é um Palmeiras alternativo, preservando algumas peças, justamente porque na semana que vem já se iniciam os confrontos das oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras vai pegar o Barcelona lá em Guayaquil, no Equador, na próxima quarta-feira. Por isso, alguns jogadores serão preservados, outros serão ausências forçadas por terem sofrido esses jogadores, terem recebido, melhor dizendo, 3 cartões amarelos. São os casos do Mina, do Tietê e do Guerra. Esses 3 estão suspensos de qualquer maneira, já estão fora desse jogo contra o Grêmio e por isso o Palmeiras, além desses 3, vai preservar outros jogadores, vai sem a sua força máxima, ainda assim um time bastante competitivo para esse jogo do próximo sábado. A gente segue acompanhando a atividade do dia por aqui, daqui a pouquinho começa esse segundo tempo em campo reduzido na Academia de Futebol da Barra Funda. Hamilton Rodrigues e amigos do Boa Tarde Fox. André, a gente vê que o Cuca tem excelentes jogadores aí nessa atividade reduzida, um elenco
encorpado, Michel reforçado. Michel Bastos, Borra, todo mundo ali treinando, mas ainda quer mais jogadores, né? Quer se reforçar muito mais. E alguma novidade sobre a história de Diego Souza, Andréa? Hoje temos o dia seguinte, depois do título do Sport, que a gente vai ver daqui a pouco também aqui no Boa Tarde Fox. Dia seguinte do Diego Souza lá no Sport. Se comentou alguma coisa aí na academia sobre essa contratação? Muita gente esperava que hoje, quinta-feira, fosse o dia D a respeito dessa negociação do Diego Souza. Pelo que está pintando, não será o dia D. Acho que teremos mais desdobramentos desse caso Diego Souza. A informação de momento é que o pai do Diego Souza, acompanhado do empresário do Diego Souza, os dois estão reunidos nesse exato instante com dirigentes do esporte, justamente para tratar do interesse palmeirense. Ontem, todo mundo do lado do Palmeiras foi muito cuidadoso para tratar desse tema. O Alexandre Matos falou que é um processo natural, o Palmeiras, que perdeu vários atacantes, buscar um jogador que possa compor o elenco. No caso, o Diego Souza chegar inclusive para jogar, para ser titular, ou pelo menos começar com essa condição. O Cuca também falou a respeito do Diego Souza, que é um grande jogador, mas tem que respeitar a decisão do atleta, respeitar que ele ainda está no Sport Recife. Enfim, os palmeirenses muito cuidadosos com essa situação. Só que ontem, pela entrevista que o Diego Souza deu após o título do Campeonato Pernambucano, vitória do Sport sobre o Salgueiro, ele deixou tudo em aberto, estava bastante emocionado pela conquista do título e talvez bastante emocionado por já viver um clima de despedida do esporte. Ele falou que estava feliz, que ontem ia só comemorar e o dia seguinte a gente ia ver o que ia acontecer. O dia seguinte é hoje, mas por enquanto sem nenhuma notícia mais vibrante, nenhuma notícia mais concreta. O que existe de fato é o interesse do Palmeiras e o que existe de fato é essa reunião do pai do Diego Souza e também do empresário do Diego Souza com os dirigentes do esporte. A qualquer momento a gente pode ter algum encaminhamento dessa situação, mas acho que não de forma definitiva ainda no dia de hoje. Hamilton e amigos do Boa Tarde Fox. Bom, nós estamos vendo imagens do Diego Souza atuando na seleção brasileira e também no esporte. Ontem o esporte conquistou o título pernambucano, é por isso que o André Cavalcante está falando que seria o dia D, que ele poderia falar sobre o futuro dele, mas nós temos aqui as aspas exatas para a gente colocar aqui em discussão junto com o André. Ele falou o seguinte ontem, depois da partida: amanhã é um novo dia, veremos o que vai acontecer. Ou seja, nada. Não temos nenhuma resposta do Diego até agora sobre uma possibilidade dele realmente ir para o Palmeiras e deixar o esporte. Até agora, né? Ô, Ribeirão, o que quer o Palmeiras com essa contratação, hein? Onde é que vai entrar Diego Souza? Tem Borra, tem William, jogadores que estão resolvendo, e aí? Eu acho que o Palmeiras, eu venho falando aqui, errou no planejamento inicial da temporada, né? Porque pensou num técnico, já dispensou esse técnico para trazer de volta o Cuca. Contratou, gastou milhões para a contratação de alguns jogadores, mas segue no mercado ainda atrás de jogadores que o Cuca pensa para a carência de algumas posições. O Diego Souza chegaria para ser um jogador ali de frente, de referência, porque ele tem feito isso bem na seleção brasileira. O Tite optou por levar o Diego Souza nas últimas convocações para ser o reserva do Gabriel Jesus, que deixou o Palmeiras na última temporada. Então a ideia do Cuca é ter um jogador como ele para suprir essa carência, porque o Borja não agradou o Cuca. O Borja não tem as mesmas características do Gabriel Jesus ou até do Diego Souza, de sair mais da área, de ajudar na marcação, de sair para fazer a tabela. O Borja não tem conseguido fazer isso, por isso que o Cuca está pedindo essa contratação. Claro que é um grande jogador, seria um grande acréscimo para esse elenco do Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo, o Palmeiras está aumentando cada vez mais o custo do seu elenco. Tem que ver se lá na frente esse dinheiro vai conseguir ser pago pelo clube. Porque hoje tem um patrocinador por trás que injeta dinheiro por ali, tem toda uma estrutura com arrecadação muito boa de bilheteria também. Mas é um elenco que vai custando cada dia mais caro para o Palmeiras.